Se puder colocar um fundo musical ali para a ministração, eu gosto. E já quero convidar você desde então, já abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Aleluia! E se você está ao lado de alguém, e se você tiver essa liberdade, toca nele e fala: eu declaro uma unção de crescimento na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Agora eu quero que você coloque a mão na sua cabeça, fala: eu sou o principal, que necessito de um crescimento e um amadurecimento da parte do Senhor na minha vida. Fala: eu recebo. Aleluia. 2 Pedro 3,18, quem achou, dá um glória a Deus. Estou muito feliz com as células que têm se encontrado já. Aí eu estou em todos os grupos de célula, e eu fiquei vendo uns comentários lá na célula do irmão Walter, lá, e foi bênção, glória a Deus, e tantos comentários. Falei: meu Deus, o que aconteceu nessa célula? E eu fui aleluia, e eu fui me informar o que aconteceu naquele ambiente. Falou: olha, foi um ambiente propício para o batismo no Espírito Santo. Foi tanta unção, foi tanto poder, foi tanto derramamento ali, e de fato eu creio, porque os comentários que eu vi ali foi uma bênção. Estive também perguntando outras células, sobre a célula do William, que hoje estão juntamente com o Lucas ali, liderando juntos ali, também disse que foi uma bênção, tão feliz, irmão. Então, se você ainda não voltou para a célula, é tempo de você voltar para a célula, aleluia. Temos 5 células acontecendo, é isso mesmo, né? Tem a célula do Douglas, da Diana, que está acontecendo, tem a célula do William, que está juntamente com o Lucas, com as esposas, a Mari, né, juntamente aí, glória a Deus. Célula do irmão Walter, célula das Veras, e do Mauri. Essa semana vai retomar, né, Mauri? Essa semana aí. A Patrícia estava mudando, estava de mudança, mudou, está tudo organizado. E agora, quinta-feira, vai ser uma benção. Quero ver as fotos, quero ver os irmãos tirando foto ali com muita alegria. Glória a Deus. 2 Pedro 3, versículo 18. Aonde vem dizendo assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Aleluia. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia. Texto maravilhoso. Eu quero falar hoje, amados, sobre crescimento intencional na vida com Deus. Crescimento intencional na vida com Deus. Nós precisamos crescer a nossa vida com Deus. E esse crescimento tem que ser intencional. Tem que ter uma disposição, um querer da minha parte em crescer na palavra, crescer na instrução. E aqui vem dizendo: antes, a primazia, sabe, a intenção seja, cresça na graça e cresça no conhecimento. Aleluia. Crescimento na graça e no conhecimento. A graça é um dom. Então, quanto mais você ora, mais vida com Deus você desenvolve, mais afinidade, mais liberdade, mais graça, mais unção você tem da parte de Deus para você desenvolver, para você ministrar, para você ser usado em um ambiente onde se gera uma oportunidade. Já teve uma situação que você falou assim: pastor, eu não sei de onde veio tanta palavra, tanto conhecimento, eu consegui dar uma explicação, ou uma palavra que foi uma bênção, assim, Deus me usou? Quem já teve essa experiência fora eu aqui? Isso é uma graça que Deus te dá, e devemos crescer na graça, mas não devemos viver só por essa graça imediata do momento. Nós devemos crescer no nosso conhecimento, porque quanto mais você cresce no seu conhecimento, mais amplia também a questão do mover da graça na tua vida, porque você vai ter mais argumentos, você vai ter mais conhecimento. Automaticamente o conhecimento adquirido, ele vai trazer mais revelação, e mais usado você vai ser. Então você vai crescer. Fala a pessoa: você vai crescer. Aleluia. Você vai crescer. Então aqui diz: antes crescei.
Então devemos manter constância em crescimento, tanto na graça quanto no conhecimento. Então, se você orar muito, você vai desenvolver uma graça muito grande. Mas quando você às vezes ministrar, ou ser usado, ou alguma oportunidade lhe aparecer, talvez vai lhe faltar um pouco de conhecimento. Porque às vezes você está desenvolvendo muito a oração, e isso desenvolve unção, isso desenvolve graça. Mas pode faltar às vezes conhecimento em certo momento. Mas a palavra diz: antes crescer em duas áreas. Nós devemos crescer em duas áreas: na graça e no conhecimento. Na oração, na vida com Deus, e conhecer a palavra de Deus, e também estar meditando sobre bons livros relacionados a isso. E tem bons livros. Hoje você tem muitos bons livros que você pode estar lendo relacionado. E nunca houve tanta informação como é hoje. Antigamente, para você buscar informação, você tinha que ir a uma biblioteca, você tinha que fazer investimento de livros, demorava meses às vezes para chegar. Para você fazer um trabalho escolar, por exemplo, você tinha que se dirigir a uma faculdade, possivelmente você encontraria. Hoje não, toda informação fora a Bíblia está na palma das suas mãos. Então, querido, hoje nós não temos mais a desculpa de falar assim: eu não tenho a oportunidade de crescer no conhecimento. Nem para fazer uma faculdade hoje está necessitando mais você frequentar, né, o espaço ali. Está fazendo tudo EAD. Então, querido, a palavra vem dizendo sobre isso: o crescimento na graça e no conhecimento. Glória a Deus. E eu quero hoje ministrar da parte de Deus sobre crescimento. Crescimento intencional na vida com Deus. E quais são os passos? Quais são os passos que qual é os passos? Qual é o passo que você tem dado em direcionamento ao crescimento? Ao crescimento. Qual é o passo que você tem dado sobre o crescimento de Deus? Crescimento não é acidente. Crescimento não é algo simplesmente que acontece por acaso, não. Crescimento é algo que deve ser provocado. Você só vai ser médico se você estudar. Você só vai ser um advogado se você estudar. Você só vai ser usado na palavra também se você estudar. Muitos querem, mas querem isso nem pela graça, querem isso de graça. Isso não acontece. E por isso que a palavra diz: antes crescei, busquem, meditem. Então, quais são os passos que eu e você, qual é os passos que você, meu irmão, tem dado, que você tem direcionado para o seu crescimento, para a sua vida com Deus, para a sua vida ministerial? Quais são as áreas? Essa pergunta é muito importante, até para você, para o seu profissional, você que tem os seus sonhos. Quais são as áreas que você tem provocado um crescimento em sua vida? Como eu disse, seja profissional, seja ministerial, até mesmo um hobby. Se você gosta de algo, sonha com algo, o que você tem feito, o que você tem buscado para que isso de fato possa se tornar uma realidade na sua vida? Às vezes um curso, uma faculdade, bons livros, uma mentoria, um curso, teologia. Vamos voltar, o ano que vem vamos voltar ao nosso seminário novamente. Mas é muito importante isso, a gente fazer uma reflexão, porque o crescimento ele é intencional, e o crescimento eu tenho que provocar, eu tenho que caminhar para ele, eu tenho que me dirigir para ele, eu tenho que buscar. Ele não vai acontecer, não vai ser um acidente. Irmão, você não vai deitar hoje e acordar amanhã pastor, você não vai deitar hoje e acordar amanhã advogado. Isso não acontece. Você não vai dormir hoje e acordar amanhã melhor do que hoje, e nessas áreas que depende de uma busca, de maneira alguma. Isso só vai acontecer se você decidir crescer na graça e no conhecimento. Você pode falar: eu decido crescer na graça e no conhecimento. Aleluia. Então, amado, o seu crescimento, o nosso crescimento, nós devemos entender que ele deve ser provocado. O crescimento deve ser provocado.
Então tem áreas que você às vezes está sonhando, olha, observa, poderia estar melhor, mas não está melhor. E vem você fazendo a reflexão ou meditando agora nessa palavra. Talvez o Espírito Santo já comece a ministrar para você o que você poderia estar melhorando na sua vida. Quais são os níveis de curso que você deveria estar fazendo? Qual é o passo que você deveria estar dando? O que você precisa fazer para que sua vida tenha um real sentido? Deus tem trazido essa palavra nesses dias. E entendendo nós, é a palavra que Deus tem direcionado. Não é o trabalho que vai fazer sentido na sua vida. O trabalho é importante. Quando Deus ele cria Adão e Eva, ele coloca lá no jardim do Éden. E lá tinha trabalho. Mas Deus não colocou Adão e Eva no jardim simplesmente para trabalhar. Adão e Eva estavam ali para um relacionamento, estavam ali para ter uma vida com Deus diariamente, todos os dias, uma vida de adoração. Isso reflete quando eles são lançados fora do jardim. Ainda assim, tanto ele quanto seus filhos ainda continua trazendo ofertas, holocausto perante o Senhor de gratidão e uma maneira de adoração ao nosso Deus. Então o trabalho faz parte da nossa vida, mas não é o que dá o sentido. Então se você não buscar entender isso aí, vai chegar um momento da sua vida que você vai se encontrar um pouco frustrado. Então Deus está hoje trazendo essa palavra, para que você não tenha uma surpresa amanhã. E Deus vem falando hoje sobre um crescimento intencional na nossa vida com Deus, e falar para você, tudo que é saudável cresce. Você pode falar, tudo que é saudável cresce? Amado, tudo que é saudável cresce. Não sei se você tem filho, mas eu tenho filho, e eu já vi vários casos semelhantes. Já vi vários casos nesse sentido, aonde uma criança, ela tem algum problema na sua fase de crescimento e ela para de crescer. E o que o pai dessa criança faz? Leva para o médico, faz exame, faz a consulta, faz um acompanhamento, é receitado o medicamento, toma esse medicamento, é feito um acompanhamento, e a partir de um tempo ele começa a ser curado, e a cura vem sobre ele. E quando a cura vem, o que acontece? A consequência é o quê? Retomada de crescimento, porque tudo que é saudável deve crescer. Tudo que é saudável deve continuar crescendo. Assim a nossa vida deve ser crescente. Assim a sua vida profissional também deve ser crescente. Devemos sempre estar em evolução, sempre crescente, sempre abundante. Então, querido, o crescimento da igreja, nós somos a igreja. A igreja não é estrutura, isso aqui é só um prédio, meu irmão. Isso aqui é só um prédio, isso aqui não define igreja. O que define igreja somos nós. Então o crescimento da igreja, o nosso crescimento, ele precisa ser provocado. Então, igrejas saudáveis, eles crescem. Então nós devemos crescer. Por isso, amado, o nosso trabalho como parte da igreja que nós somos, como a igreja que nós somos, é identificar a nossa vida. Eu preciso constantemente identificar na minha vida, fazer algumas observações, se alguma área da minha vida está sendo impedido o crescimento, se alguma área na minha vida não está crescendo, se a minha vida com Deus não está crescendo, se eu estou retrocedendo na minha fé, ou se eu estou avançando na graça e no conhecimento. Antes eu tinha X conhecimento, antes eu tinha X graça, e hoje eu percebo que eu estou em uma constância. Deus tem me usado mais, eu tenho tido mais facilidade de desenvolver. Isso é prova de uma constância. E fora isso, eu tenho sempre, estou falando de mim agora, estou sempre em reunião de pastores, eu estou sempre sob mentoria de pastores que estão aí 20, 30, 40 anos aí. Mentoria, isso é muito importante. Discipulado é uma mentoria. Você poder falar, pastor, você está em casa, vamos marcar um dia para a gente conversar, quero aprender algo com você, me ajuda, estou com dúvida a relação a isso. E isso vai provocar um crescimento na sua vida, isso vai provocar níveis de conhecimento. Então, se você não está crescendo, pode ser que haja algum nível de enfermidade espiritual.
eu vou trazer, nós somos espirituais, estamos falando das coisas do Pai. Então você pode repensar sobre essa palavra também aplicando na sua vida secular. Mas eu quero trazer hoje para nós, amado, para a nossa vida espiritual. Então, se nós não estamos crescendo, pode ser uma enfermidade espiritual. E o que nós precisamos fazer? Combater, entrar com medicamento. Precisamos observar, seja qual for. Às vezes, ainda não é nada grave. Uma coceirinha no pé de uma criança, uma breve feridinha, é só uma feridinha. Um metiolate, um álcool, às vezes já resolve. Mas se você não entrar com uma providência imediata, amanhã vai ser uma grande ferida. E o processo é mais doloroso. O processo é mais demorado. Por isso que eu, você, nós devemos manter essa vigilância sobre a nossa vida, sobre o nosso conhecimento, sobre o nosso crescimento. Será que eu tenho orado como antes? Será que eu tenho, não é nem como antes, eu tenho orado mais do que antes? Essa palavra não é nem para ver o seu estado comparativo ao primeiro amor, mas de uma palavra para provocar você um crescimento. Não é nem olhar pelo que foi, mas aonde você está e olhar para o alvo. Como Paulo fala, eu prossigo para o alvo. Ele está falando de Cristo. E olhando para Cristo, Deus ele fala sobre um crescimento, sobre um amadurecimento. Então nós devemos olhar para isso. Então, como que nós estamos? Então, meu irmão, talvez você olha e fala, pastor, além de eu não estar orando mais, eu estou orando menos. Talvez você fala, pastor, além de eu não orar como, ler a Bíblia como antes, eu tenho lido menos ainda. Então, além de você não estar avançando, você percebe ou pode estar percebendo um retrocesso. Isso não pode acontecer, porque a palavra está nos chamando para um crescimento. Fala para a pessoa, Deus está te chamando para um crescimento. Aleluia, aleluia, crescimento. Quantos desejam crescer na graça e na sabedoria da parte de Deus aí? Aleluia. Então, amado, palavras como essa, ela é muito importante, porque essas palavras como essa, além de te abençoar, ela revela para você os propósitos, a questão de tempos e assuntos relacionados como esse, vai te fazer entender no reino, o homem e a mulher que de fato Deus tem para cumprir através da sua vida. Porque muitas das vezes nós vivemos numa dependência do milagre urgente, ou na dependência espiritual do pão de cada dia. Eu preciso amanhã do pão, eu preciso amanhã do pão, eu preciso amanhã de um milagre. O milagre é um fato certivo na sua vida, não é algo que você nem precisa se preocupar, desde que você entenda que você precisa estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 14, falando sobre crescimento provocado, que devemos provocar, relacionado à igreja de Jesus que nós somos. Eu quero falar para você algo, a vontade de Deus, a vontade de Deus, vou falar para você uma das vontades de Deus. Deus tem muitas vontades, mas uma vontade de Deus, o coração de Deus pulsa muito em ver a sua casa cheia. A vontade de Deus é que sua casa sempre esteja cheia. Nós vamos ler só o versículo 23, mas eu vou narrar para vocês essa parábola da grande ceia, mas eu quero despertar você para o versículo 23, para não ficar muito tempo aqui. Mas nesse momento, a partir do versículo 16, essa parábola que eu estou ilustrando para vocês, Jesus vem trazendo essa parábola falando, um certo senhor, ele preparou uma grande celebração, uma grande festa.
E ele manda o seu servo convidar homens, convidar seus amigos, convidar seus parentes, convidar aqueles mais íntimos. E o servo indo convidar, alguns deles e o servo voltou falando: olha, fulano diz que estará cuidando de gado, outros estarão se dando em casamento, outros estarão em viagem, outros estão dizendo que estarão sobre outro compromisso. Mas lá no e aí o Senhor vem dizendo, lá no versículo 23 agora: respondeu-lhe o Senhor: sai pelo caminho e atalho, e obriga, fala obriga, aleluia, sai pelos caminhos e atalho, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, aleluia. Então, amado, essa parábola Jesus está falando de uma grande ceia, uma grande celebração. E quando o servo vem falando que muitos deles não viria, bateu uma tristeza, bateu uma frustração nesse senhor. E ele fala: então sai agora sobre os coxos, secos, moradores aí, tragam todos para dentro, para que a casa seja cheia, para que seja uma grande celebração. Aleluia. Então, querido, aonde, uma vez eu estava com o pastor, ele falou: olha, pregar para 10 pessoas é bênção, mas quando você prega para 100, é mais bênção ainda. Por quê? Porque quanto mais gente, é mais oração, é mais unção, é mais poder de Deus, é mais gente provocando o céu. O ambiente de milagre aumenta, porque a intenção de propósito, de busca, aumenta. Então a atmosfera espiritual aumenta. Aleluia. Isso é uma verdade. Quanto mais gente eu percebo, que mais unção, mais poder, mais milagre tem naquele dia. Então Jesus, ele vem falando essa parábola, falando aqui a respeito: obriga todos para que entre, para que a minha casa esteja cheia. Então a vontade de Deus é que a casa dele esteja cheia. Aleluia. E eu já vi muito bordão de algumas igrejas, e eu já ouvi muito isso, e até onde eu congreguei certa vez, falava isso. E isso na verdade é uma palavra do diabo, não é de Deus. Aonde fala assim: mais vale 10 bom do que 90 ruim. Quem já ouviu algum tipo de palavra assim de algum líder espiritual? Muitos irmãos já ouviu isso. Mais vale, principalmente no ministério, que inclusive está doente muitas das vezes espiritual e não está crescendo. E aí, de alguma maneira, para ele justificar a falta de crescimento, a falta de graça dele, olhando, ele fala assim: eu tenho 10, mas é melhor ter 10 bom do que ter igual naquela igreja que tem 1000, mas é tudo desviado. Aonde? Tudo doente. E isso é uma mentira, porque Jesus, ele vem dizendo: eu vim chamar os perdidos e os pecadores ao quê? Ao arrependimento. Jesus vem dizendo: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Então a vontade de Deus, o propósito de Deus é restaurar. Então para Deus, de fato, se você observar, mais vale 90 ruim do que 10 bom. Não que há uma exclusão, uma acepção, não é disso que estamos falando, mas nós devemos observar que nós devemos manter crescimento, devemos manter uma intenção de busca, acreditando nas pessoas, amando elas, como está ali, ó, ganhando almas, amando vidas e discipulando pessoas. É a nossa missão. E essa missão, ela foi extraída justamente quando olho para Jesus. A missão dele foi essa: sentando com prostituta, sentando com ladrão e gerando arrependimento. Então, querido, às vezes tem algumas pessoas que estão assistindo, talvez Deus está ministrando sobre você essa palavra, e talvez alguém aqui. Então nós temos que entender que o que me faz, já disse isso em outra ministração, o que me faz às vezes de fato olhar para mim e ver que eu sou um bom homem, ou que você é um bom homem, uma boa mulher, o que de fato faz isso é a presença de Deus. Uma vez tirando a presença de Deus de mim, de você, nós não valemos nada. Lembra do velho homem quem eu era, lembra do velho homem quem você era. E se aplicássemos essa palavra, mais vale 10 bom, nenhum de nós estaríamos aqui, irmão. Então nós devemos amar a todos, olhar para aqueles 90
que eles intitulam ruim. Não, eles só não tiveram ainda o privilégio que nós tivemos. Aleluia. Então, no versículo 17, vem dizendo assim: o Senhor enviou o seu servo para chamar o povo. O Senhor enviou o seu servo para convidar os seus convidados. Querido, nós somos servos do Senhor. Quantos são servos do Senhor aqui? Levanta a mão. Aleluia. Então, se nós somos servos do Senhor, nós somos enviados. Deus está nos enviando para levar a palavra, para levar o convite, querido. É isso aí. Então, o crescimento deve ser provocado. E aqui vem falando sobre a vontade de Deus, é que a casa de Deus esteja cheia. Hoje, algumas cadeiras vazias. Eu olho para essas cadeiras, às vezes eu lembro de alguém que costuma sentar nela, e eu fico entristecido. Quanto mais o meu Deus, que de fato, sabe, é Ele, essa obra dEle. Eu percebo, eu desconfio, eu tenho uma certeza pela palavra que Ele também fica entristecido. Porque hoje nós declaramos nacionalmente, domingo, é o dia da celebração, é o dia de celebrar ao Senhor. Crescimento. Atos 16, versículo 5, vem falando sobre a igreja de Atos. Atos 16, versículo 5, Atos no capítulo 16 todo, vem falando sobre, abre lá, Atos 16, para que você possa ver. Atos 16, versículo 5. Mas o livro de Atos, capítulo 16, vem falando da história da igreja. A igreja estava sendo crescente, a igreja estava sendo uma bênção, a igreja estava, sabe, cumprindo os propósitos da qual Deus tinha através da vida da igreja naquele lugar. E quando chega lá no versículo 5, vem dizendo: a cada dia a igreja crescia em números. Aleluia. É isso que está escrito na sua Bíblia? Atos 16, versículo 5, vem dizendo: a cada dia a igreja crescia em número, a cada dia havia conversão, a cada dia havia milagre, a cada dia a igreja estava crescendo no conhecimento, a cada dia a igreja estava crescendo na graça da parte de Deus, e a cada dia a igreja estava sendo crescente. E aplicando sobre a igreja de Atos, que é o modelo de igreja a qual nós devemos seguir, a igreja primitiva, a igreja que entende, sabe, o propósito do discipulado, entende o propósito das missões e sai vivendo aquilo. Então nós temos que entender que eu e você, nós somos enviados, nós somos chamados, nós somos mandados. Você é um servo, nós somos servos do Senhor, querido, e o servo serve. Você pode falar para a pessoa: o servo serve. E isso, olha aqui, João 12, 26. Quem me serve, olha o que diz João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estiver, o meu servo estará. Então quem me serve precisa seguir. Então todo aquele que segue a Cristo, ele é um servo do Senhor. E a palavra vem dizendo: aquele que é o meu servo, aonde eu estiver, ele estará. Glória a Deus. E continua: e aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Aleluia. Então, querido, a honra, você pode falar para a pessoa: a honra em servir o Senhor, a honra em servir ao Senhor. Irmão, Deus, ele te recompensa. Deus, ele vai te recompensar, seja em vida, ou seja lá, seja na terra, ou seja no céu. Mas Deus, ele te recompensa. E ele está falando: e aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Então, todo o trabalho que você faz para o reino, para o propósito de Deus através da sua vida, você vai ser honrado, você vai ser abençoado por isso. Então, querido, você é a igreja. E falando de crescimento intencional, que precisa ser gerado em nossas vidas,
O que você precisa entender é que você é a igreja. E a palavra para a igreja em Mateus 28:19 é: portanto, ide. Então, é uma ordem, não é um aconselhamento, não é um pedido, não é uma orientação, não é uma leve observação para quando eu estiver tempo. Esse portanto ide não está falando pastores, ide. Essa palavra não está dizendo apóstolos, ide. Essa palavra está dizendo para a multidão, para o povo, para você. Está falando para os servos do Senhor, que eu sou, que nós somos, para os servos. Portanto, ide, é uma ordenança. Então nós somos igreja, então nós precisamos crescer. As nossas estruturas, as nossas faculdades mentais, intelectuais, conhecimento. Um livro te enriquece, meu irmão, um jornal te enriquece, um curso te enriquece. Na internet tem tantos cursos em todas as áreas. Quer crescer sobre conhecimento, saúde emocional? Não precisa pagar. Internet, é só acompanhar pastor Marcelo Álamo, especialista, é uma das áreas dele que eu observo que ele é muito forte, saúde emocional. E não somente isso, quer crescer sobre liderança? John Maxwell. Você não tem um homem melhor do que ele para te formar um grande líder. Então, a informação está na palma da sua mão. Então você precisa crescer. A nossa estrutura precisa crescer. Somos nós. Crescimento é uma característica normal de uma igreja saudável. Então, amados, é muito importante eu olhar como pastor, igreja local. É muito importante você olhar para você e observar, até anotar. Olha, eu parei nisso, eu retrocedi nisso, eu parei de crescer nisso. Eu tenho saudade de alguns irmãos que viviam fazendo pergunta para mim e já não faz mais. Uma falta de busca, é um reflexo. Nem sempre eu tenho as respostas, mas é tão interessante quando vem as perguntas, que das vezes que eu ainda não tenho uma resposta, eu amo isso, porque eu me sinto forçado ainda a buscar, e ainda assim eu continuo no meu estado de crescimento. Então você precisa manter o seu estado de crescimento. Aleluia. Então, querido, nós fomos chamados para servir, nós somos chamados para ser servo. E Josué vem declarando: eu não sei quanto a vós, mas eu decido, eu e a minha família, eu e a minha casa, o que? Serviremos, seremos servo. Eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Um pensamento familiar, querido. Ele declarou, chama a família. Ele se estabeleceu, nós vamos crescer, nós vamos continuar na palavra, nós vamos continuar na presença. Nós entendemos quem nós somos em Deus, e nós seremos servos do Senhor. E meditei com vocês agora em João 12:26. Quem me serve precisa me seguir, e aquele que segue a Cristo está em crescimento constante. Quem serve a Cristo está em crescimento constante. A vida de Jesus é um grande modelo. Durante 3 anos e meio, os discípulos praticamente caminharam e moraram com eles. Não havia parada, não havia lugar certo. Aonde eles estavam a todo momento? No campo. Na caminhada em destino, eles estavam tendo um diálogo, Jesus estava ensinando. Quando estava perante a multidão, Jesus fazendo um milagre, ele estava observando, e Jesus dava feedbacks com ele, ensinava eles. Quando Jesus senta a multidão, Jesus está ensinando a multidão, e ele estava em um estado de aprendizado. Depois de certo tempo, mais ou menos 1 ano e 7 meses, Jesus agora envia os discípulos, e não somente os 12, mas um grupo de 140 discípulos. Jesus foi um grande líder. Ele levanta 70 duplas, 140 discípulos, e envia de 2 em 2. Jesus era uma pessoa que preparava pessoas, amava ajudar pessoas, ajudava as pessoas a crescer na sua graça e no seu entendimento, na sua sabedoria.
Então aqui vem dizendo: quem me serve precisa me seguir, e quem segue a Cristo vive em constância de crescimento. Quem é o servo? Servo é aquele que serve. A pergunta: tem servido ao Senhor? Quando eu falo servido, não é vir na igreja. A sua vida tem sido para servir pessoas? A sua vida tem sido para ser bênção na vida de pessoas? As suas finanças têm sido para abençoar pessoas? As suas finanças têm sido para abençoar, ou sendo usada para abençoar a obra de Deus? Você tem servido com as suas orações? Isso é muito importante. Quem é o servo? É aquele que serve, é aquele que segue, é aquele que está pronto em servir o Senhor. Pergunta: como servir ao Senhor? Já disse: seguindo a Cristo, servindo no propósito para a humanidade, amando vidas, está lá, ganhando almas, discipulando pessoas, ser um cumpridor do ID, aleluia. Siga esse caminho, querido. Precisamos crescer na nossa vida com Deus. Nós precisamos observar como nós de fato estamos. O crescimento, ele deve ser intencional. Fala crescimento intencional. Fala para a pessoa, aponta o dedo para ela, fala: o crescimento é intencional. Fala para ele: o crescimento deve ser provocado. Aleluia. Então, irmão, você só vai crescer em qualquer área da sua vida, seja profissional, qualquer área, até o seu casamento. Você vai ter que provocar algumas coisas. Talvez você é o marido que não lembra o dia do aniversário da esposa. Talvez você é o marido que não lembra da data do casamento. E às vezes ela te cobra e você tem que observar. Talvez você é a esposa que às vezes não faz um agradinho para o marido, uma janta especial. Então são coisas que você às vezes olha para o seu casamento e fala: olha, tem que provocar algumas coisas. Talvez você, mulher, fala: meu marido não me olha mais como olhava antes. Mas chega em casa, o marido está despenteada, um cabelo feio, fedendo cebola. E aí, ele um dia inteiro trabalhando lá naquele serviço, atendendo o cliente, mulheres bonitas, perfumadas, e ele chega em casa numa expectativa, e ele se frustra com o resultado que ele tem em casa. E nós sabemos, ontem estava aqui no culto de mulheres, né? Como eu não vi nenhuma mulher feia aqui, hoje também não tem nenhuma mulher feia, tá bom? Mas ontem, eu estou falando de ontem porque as mulheres no culto de mulheres ontem veio tão bonita, tão elegante. Eu falei: nossa, as mulheres são lindas, elas são mais bonitas do que eu tinha visto, e é verdade. Então, o povo de Deus é um povo bonito, e até essas coisas nós temos que observar, querido. Essas coisas nós temos que olhar para a nossa casa, olhar para nós, olhar para o nosso relacionamento, olhar onde eu trabalho, olhar o que eu posso melhorar, olhar naquilo que é um propósito de Deus, olhar aonde Deus Ele quer me levar. Então nós precisamos provocar crescimento, amadurecimento na nossa vida, aleluia, crescimento na graça e no conhecimento, aleluia. Então, precisamos crescer na vida com Deus, crescer no domínio da palavra. Precisamos crescer como igreja. Nós somos igreja. Se eu estiver saudável, eu vou gerar frutos. Se você estiver saudável, você vai gerar fruto. João 15 vem dizendo: quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Então, se você está em Cristo, você vai dar fruto. Se você está em Cristo, é impossível que você não venha dar fruto. Então, você foi chamado para dar fruto. Você foi chamado para crescer. Porém, só daremos frutos se houver um crescimento intencional da minha parte. Eu e você precisamos entender, como eu já disse, que tem áreas na nossa vida que talvez você até está insatisfeito.
Talvez com essa palavra você venha e fale: eu poderia estar melhor. Eu queria servir a Deus com mais excelência. Eu queria pregar com mais ênfase. Eu queria pregar com mais autoridade. Eu queria ter um domínio na minha ministração muito maior. Eu queria ter mais ilustração. Eu queria ter mais argumentos fora aquilo que eu estou trazendo sobre aquilo, aplicando. O que você precisa fazer? Provocar, buscar, entender que você precisa fazer outras coisas, buscar coisas relacionadas. Esses dias eu fiz vários cursos. Eu fiz mais de 8 cursos nesse período de pandemia. Mais de 8 cursos. Fiz 2 cursos de coaching, meus irmãos, nesse tempo de pandemia. Nesse tempo de pandemia, eu fiz 2 cursos de liderança, fora esses 2 cursos de coaching. Nesse tempo de pandemia, eu fiz um curso de network sobre abordagem de pessoa, 5 cursos. E fora outros cursos que eu fiz ali. Eu fiz curso na área da psicologia, conversei bastante com a Gabi um dia sobre linguagem corporal, o corpo fala, o corpo explica, vários. Então, e tudo sabe aonde? Sentado na cadeira do meu quarto, em frente ao computador, enriquecimento. O conhecimento, querido, já está aí. É só você provocar, é só você falar: eu tenho essa intenção, e não viver só de intenção, mas ser algo intencional, provocado na sua vida. Quais são os passos? Essa pergunta que você vai sair daqui refletindo. Quais são os passos que terei de dar para o meu crescimento? Feche seus olhos, eu quero que você comece a refletir sobre as perguntas que eu vou fazer. Quais são os passos que eu terei de dar para o meu crescimento? Quero que você comece a pensar: o que precisa ser provocado em mim? O que eu preciso mudar para que eu possa crescer na graça e no conhecimento? Aleluia. Pode abrir seus olhos, querido. Quando fechamos nossos olhos, somos ministrados a seca, nos faz levar, sobre a pergunta, nos faz levar à realidade que está sendo ministrada individualmente em cada um de nós. Mas, querido, essa palavra que eu quero trazer para vocês, o que precisa ser provocado em mim, talvez mais oração, talvez mais Bíblia, talvez curso como eu acabei de falar para vocês, talvez bons livros. Eu sei de uma coisa: Deus está nos chamando, Deus está chamando essa igreja, está nos despertando para um crescimento em Deus, para com Deus. Deus está chamando você para crescer, Deus está chamando você para ser servo, Deus está chamando você para servir. Aleluia, glória a Deus. Querido, eu concluo essa palavra nesse momento, só trazendo mais uma vez: antes, crescei na graça e no conhecimento. Essa é a palavra de Deus para a amada igreja hoje. Hoje essa palavra de despertamento para nós, porque é um propósito de Deus através da sua vida, querido. E tudo que é saudável cresce. E se não está crescendo como ministrado, devemos observar aonde nós estamos negligenciando com o nosso cuidado, aonde nós estamos, negligenciando com a nossa falta de busca intencional naquela área. E vamos se colocar de pé e falar para a pessoa mais uma vez: crescimento é intencional. Aleluia. Eu quero orar com a amada igreja de Jesus.